queridos irmãos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para nós é uma alegria enorme estarmos aqui esta noite, podendo contribuir, colaborar no trabalho do Senhor Jesus, nesta feita para trazermos uma palavra de Deus ao seu coração, principalmente as pessoas amigas que estão de forma online nos ouvindo a palavra de Deus, sendo edificado pelos louvores que já foram entoados, e nesse instante também pela poderosa palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Espúrio Damasceno, também nosso pastor Pedro Aldir Damasceno, que talvez nos ouve do outro lado da telinha. Deus abençoe. Nosso pastor Ronaldo, minha esposa que está aqui, todos os demais irmãos que estão fazendo com que esta live chegue até sua casa. De forma bem sucinta, nós queremos trazer a palavra de Deus essa noite. Eu queria convidar os irmãos, as pessoas que estão nas suas residências, nos seus lares, que têm posse de uma Bíblia, pegue a sua Bíblia e lê comigo um texto encontrado no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12 e no versículo de número 38. Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao versículo de número 39. Tá bom? O texto em questão diz o seguinte: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. Queridos irmãos, amada Igreja de Deus que nos ouve esta noite, esta palavra que parece ser tão dura, tão enfática, foi proferida por Cristo Jesus em um dos muitos embates que Cristo teve com os fariseus. Não é surpresa que por muitas vezes estes homens tentaram persuadir Cristo e encontrá-lo em algum erro moral ou em algum erro de discurso ou até mesmo de ideias. Era corriqueiro estes embates entre os fariseus que se achavam detentores da verdade e também Cristo Jesus, que confrontava a eles a hipocrisia do modo como eles conduziam a palavra de Deus, ensinando, mas não vivenciando. Em um destes embates, Cristo, já desde o começo do capítulo 12, havia feito alguns milagres. Jesus Cristo havia curado um homem que era mudo, que era surdo, ou melhor, que era mudo e cego. E a multidão glorificava o nome do Senhor, porém, os fariseus insistiam em que Cristo fazia isto pelo poder dos demônios. Eles blasfemavam contra o nome de Cristo. Eles estavam vendo que Cristo verdadeiramente tinha poder em suas mãos. Mas eles queriam ainda mais, queriam ver mais sinais, para de alguma forma tentarem acreditar que Jesus era o Cristo, o Messias esperado, e tanto vislumbrado no Antigo Testamento pelas profecias messiânicas. E Cristo, de uma forma bem enfática, vai dizer para eles: nenhum outro sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E aqui, de forma bem breve, eu queria falar para vocês dos dois maiores sinais de Deus para a humanidade. Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo está falando do sinal de Jonas como a ressurreição de Cristo Jesus, a sua própria ressurreição. Mas, antes de chegarmos neste ponto, eu queria dizer para vocês por que de forma tão enfática Cristo fala a eles que nenhum outro sinal vos será dado. Jesus fala nenhum outro com certeza, porque muitos sinais já haviam sido feitos no meio do povo de Deus. Deus, desde os primórdios da Bíblia, sempre trabalhou por meio de sinal. Ele colocou em Caim um sinal para que ele não fosse morto. Ele colocou nos céus os luminares para que fossem sinais entre dia e noite. Ele colocou ainda no céu um arco celeste
como promessa, como sinal da aliança de Deus, de que a terra nunca mais seria destruída por água. Ele colocou ainda um sinal da aliança do sábado entre ele e os judeus, o sinal da circuncisão entre ele e os judeus. Ele colocou diversos sinais, mas haveria um sinal preponderante que fora profetizado pelos profetas e que seria o maior sinal de Deus aos homens. E este sinal seria a manifestação do Filho de Deus, seria a manifestação do Messias, seria a manifestação do Deus personificado. Deus daria um sinal maior aos homens, de todos os sinais que ele havia manifestado na terra. A manifestação do Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus, seria o maior de todos estes sinais. Por isto, um dos maiores profetas messiânicos do Antigo Testamento, Isaías, profetizou tanto acerca deste Cristo, que ficou conhecido como o quinto evangelho, de tanto falar a respeito de Cristo Jesus. E logo no capítulo 7, no versículo 14, ele fala sobre um grande sinal que o próprio Deus daria aos homens. E ele diz no capítulo 7 e no versículo 14: porque um sinal vos será dado, e uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Deus estava falando que na manifestação deste sinal, Deus estaria entre os homens. Ele está falando que ele pessoalmente se manifestaria em pessoa no meio dos homens. Quando chegamos no capítulo 61 do livro de Isaías, ele fala sobre o ministério deste que seria o Cristo, ou do ministério personificado da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E ele vai falar sobre isto no capítulo 61, e ele diz assim, da seguinte maneira: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos que estão presos. Então ele vai falar que este sinal culminaria em bênçãos para o povo, e que este que se manifestaria, que seria o Cristo, não seria uma pessoa qualquer. Ele seria o Deus em pessoa, 100% homem, 100% Deus, e abençoando uma humanidade que estava em declínio do seu próprio pecado. Quando chegamos no capítulo 9, o mesmo Isaías fala concernente à eternidade desse Cristo. E no capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja que o grande sinal de Deus, o primeiro grande sinal de Deus aos homens, seria a manifestação visível, pessoal e abençoadora do próprio Deus, que havia de muitas formas se manifestado no passado, mas que nos últimos dias se manifestaria através da pessoa bendita de Cristo Jesus. É por isso que o escritor aos Hebreus, nos primeiros versos do seu livro, ele diz: havendo Deus se manifestado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou através de Cristo Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. A manifestação de Deus através de Cristo seria para a regeneração dos homens que caíram em declínio de pecado, mas que através do grande sinal da manifestação visível do Filho, os homens seriam redimidos dos seus pecados agora nesses últimos dias. E observe, senhoras e senhores que me acompanham por esta live, que a eternidade de Cristo é algo tão glorioso
e não ficaria só para ele, ele dividiria a sua eternidade para conosco. Por isto o anseio dos profetas para esta manifestação gloriosa de Cristo. Mas observe que Isaías, no final do seu livro, ele vai falar também sobre o preço que esta manifestação causaria para Cristo Jesus. Observe que no capítulo 53 ele diz: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca, não havia aparência e nem formosura, olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e um como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías detalha o ministério que Cristo percorreria nesta terra, mas ele diz que este Cristo sofredor também seria um Cristo eterno. No capítulo 9, versículo 6, Miqueias está coadunante com a mensagem de Isaías, e Miqueias diz no capítulo 5 do seu livro, no versículo 2, exatamente o lugar geográfico, a maneira, o lugar onde Cristo nasceria, e ele diz: e tu, Belém Efrata, posta que és pequena demais entre as maiores de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias já vai falar de Cristo em uma ótica tanto milenial, no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 9, mas no versículo 9 do capítulo 9 ele fala da humildade, da justiça de Cristo. Por isto ele diz: alegra-te, filha de Sião, exulta-te, filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo, verdadeiro e salvador, montado em um jumento, sim, em um jumentinho, cria de jumenta. Isaías detalha tanto a eternidade, quanto a justiça, quanto a glória de Cristo, quanto o seu próprio sofrimento. O apóstolo Paulo, quando fala sobre este sinal e sobre o autoesvaziamento de Cristo, conhecido teologicamente como kenosis, um termo que especifica que Cristo deixou a sua glória e se fez como um de nós, sofrendo as mesmas dores, as mesmas tentações, as mesmas angústias, mas que cheio do Espírito Santo, ele venceu, e ao vencer, deu o direito de eu e você, que me assiste, vencermos por meio da sua cruz. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele fala sobre o que motivou Cristo a morrer pelos homens, e ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento. Então veja que Paulo está coadunante com o que João diz no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João está falando de amor, e Paulo está falando de um sentimento que Cristo teve no capítulo 2, versículo 5 aos Filipenses. Ele diz: tende o mesmo sentimento. Sentimento de quê? De humildade. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre, tanto os que estão nos céus, quanto os que estão na terra, quanto os que estão debaixo da terra,
terra. Ele está dizendo que a manifestação de Cristo, que o primeiro sinal de manifestação de Deus aos homens por meio de Cristo e da encarnação de Cristo, culminaria na nossa redenção e numa glorificação de novo de Cristo e também dos homens que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. O que eu estou tentando detalhar para você neste pequeno esboço é que assim como Cristo venceu, nós temos o poder para vencermos por meio da sua cruz. Há dois grandes inimigos a serem vencidos: o primeiro a carne, o segundo o diabo. Mas é exatamente isto que Cristo veio nos ensinar. O apóstolo Pedro disse que Cristo foi posto por exemplo. O exemplo de quê, pastor? De sofrimento, de perseverança, de justiça, mas também portador de uma glória eterna. Esse é o destino dos homens, a glória eterna por meio de Cristo Jesus. Todos nós que aceitamos a Cristo Jesus devemos palmear os mesmos caminhos que Cristo palmeou por esta terra. Devemos caminhar pelos mesmos traços de justiça que Cristo caminhou. E no alto da cruz ele disse a sublime mensagem. Ele disse: Pai, está tudo terminado. E ele está dizendo: eu não saí perdedor, eu saí vitorioso por meio da cruz que o Senhor me presenteou. É exatamente isto que ele está falando para os fariseus nos versículos que nós lemos ao princípio deste trabalho. Ele está dizendo: vocês querem manifestação maior do que a minha manifestação? Ou melhor, vocês querem sinal maior do que a minha manifestação? João, o Batista, o precursor de Cristo Jesus, aquele que veio falar dele, abrir os caminhos para a sua manifestação, uma hora teve dúvidas sobre se ele realmente era o Cristo, sobre a manifestação de Cristo. E ele diz, no mesmo instante, antes de dizer qualquer coisa, ele começou a curar os enfermos, dar vista aos cegos, curar os coxos e purificar os leprosos. Ele olha para os discípulos de João e diz: voltem a ele e diga que os cegos estão enxergando, que os coxos estão andando, que os leprosos estão sendo purificados e que os mortos estão sendo ressuscitados. Ele está dizendo, em outras palavras, diga a eles que sou eu mesmo e que grandes sinais estão acontecendo, porque está se cumprindo o que eu disse para Isaías, que eu estaria no meio entre os homens e que eu faria grandes coisas no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas o que os fariseus estão querendo persuadir a Cristo, pastor, irmãos, é que ele faça mais milagres, mais sinais, como se Cristo tivesse ainda que provar alguma coisa. O que Jesus está dizendo em forma sintética é: se vocês observassem os textos, os sagrados textos da palavra de Deus, de toda a conjuntura doutrinária judaica, vocês veriam que eu não preciso fazer mais nenhum sinal para convencer os homens de que eu sou Cristo. Olhem para o que está acontecendo, olhem para o que eu estou fazendo. Vocês estão buscando espetáculo, mas eu estou buscando os homens que caíram e serão regenerados por meio do meu ministério. É isso que Cristo está dizendo. Mas ele diz mais uma coisa interessante, porque não é comum. Muitas outras vezes eles tinham dito: Senhor, faz-nos sinais, faz mais milagres. É interessante que Marcos, em um desses embates, Marcos capítulo 8, ele diz que Cristo, respirando fundo em sua alma, se retirou para não responder esta mesma pergunta ou esta mesma inquisição que fora feita pelos fariseus. Ele diz: faz-nos um sinal mais uma vez. Jesus, em uma linguagem popular, já estava cheio de tudo isso. E agora ele olha para os fariseus e diz: olha, o maior sinal já foi manifesto, que sou eu mesmo, que estou entre vocês. Por acaso vocês não ouviram falar de quando os anjos disseram aos pastores, eu estou conjecturando, parafraseando: eis que na cidade de Davi nasceu aquele que é o Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora ele está dizendo mais uma vez para os fariseus: mas eu vou dar um sinal para vocês. Não vou dar mais nenhum outro, mas eu vou deixar um sinalzinho aqui. O sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve por 3 dias e 3 noites
no ventre do peixe, assim, do grande peixe, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado e dê esse sinal para vocês. Então, ele está falando do segundo grande sinal de Deus. Eu acabei de falar do primeiro, a manifestação de Cristo. Agora eu falarei do segundo grande sinal que Cristo daria aos homens. E já encerro. Será bem curto aqui, será bem rápido a pregação, e por isso eu serei bem sucinto. Mas Jesus falará agora do último sinal. Qual seria? O sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus também está dizendo para ele: já que vocês não acreditaram na minha manifestação, e no primeiro grande sinal que seria a minha encarnação, então pelo menos acreditem quando eu romper os grilhões da morte ao terceiro dia e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Jesus está dizendo: este será o grande sinal de que eu estarei dando a vocês. Por isso Cristo Jesus é pego pelos homens, é levado a juízo, e Cristo é escarnecido pelos homens, é levado diante da grande multidão, é julgado pelos homens, e a partir dali Cristo é levado para a cruz, sofrendo grandes dores por amor a mim e a você. Cristo no alto da cruz, desprezado pelos seus próprios irmãos, está sofrendo o que ele já tinha antevisto no Getsemane, e o que nós chamamos de agonia da cruz. Por isto, no Getsemane, ele se angustiava e suava grandes gotas de sangue, passando por um fenômeno chamado hematidrose, que é uma tensão extrema, onde os poros se misturam com a corrente sanguínea, formando grandes gotas de sangue que saem pelos poros. E agora Jesus está sob grande pressão. E a Bíblia diz que a partir dali, ele já antevia a sua morte. E quando Cristo olha para o Pai, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Eu acredito que, abrindo um lexo no tempo, cronos do homem, se os inimigos ou se os demônios ouviram aquela oração, eu imagino que ficaram felizes e contentes, porque de certa forma Cristo estava desistindo da cruz. Mas há uma vírgula e ele disse: todavia, não seja feita a minha vontade. E Deus estava mostrando por meio do projeto que ele havia arquitetado para Cristo viver, que com o seu sofrimento muitas vidas chegariam ao pleno conhecimento da verdade e a redenção por meio do sacrifício de Cristo. Ora, imagina se Cristo não tivesse passado pela cruz, não haveria uma multidão no Apocalipse com vestes brancas dizendo: digno, santo, verdadeiramente tu és o Senhor. Então Deus estava mostrando que por a morte de um justo, muitos injustos viriam ser redimidos dos seus pecados e exporiam à humanidade atos das suas justiças que são traçados aqui por meio de um padrão principal, que é Cristo Jesus. Observe que Cristo, quando está na cruz, ele está sendo vituperado, envergonhado pelos homens. E os homens que estão perto da cruz de Cristo nada entendem sobre o projeto de Deus. É por isso que os homens dizem: crucifica porque ele é blasfemo. Mas sabe o que eu acho interessante? E aqui eu encerro. Eu acho interessante é que não importa o que os homens, o que as pessoas digam sobre você, o importante é o que o céu diz ao seu respeito. Porque enquanto, vem comigo e presta atenção, enquanto eles diziam na terra, no momento da crucificação: tu és um impostor, tu não és o nosso Cristo, nós não te aceitamos, você não é quem diz ser, você é um blasfemo, você não é quem você diz ser. Os céus esperavam Jesus com uma festa. Apocalipse capítulo 4, João mostra o trono do Pai. No capítulo 5, esse trono do Pai já está com o Pai sentado, com o livro na mão, e uma indagação permeante nos céus, porque havia um livro em sua mão que ninguém podia abrir.
E a Bíblia diz que naquele instante João chorava muito. E no capítulo 5, versículo 5, um ancião de dias, ou um ser angelical, se aproxima dele e diz: não chores mais. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aqui é interessante, o que é que o céu dizia de Cristo? Dizia que ele morreu, que ele venceu. O que é que os homens diziam de Cristo na crucificação? Que ele perdeu. Os fariseus olhavam e diziam na terra: o homem perdeu. Mas os céus esperavam Cristo e diziam: o homem, Cristo venceu. Então não importa o que os homens disseram ao teu respeito. Vocês estão achando que não há mais jeito para a tua vida? Não é verdade. Enquanto a terra grita perdedor, o céu grita vencedor. Enquanto a terra grita indigno, o céu grita digno. Deus mostra o seu verdadeiro valor nos céus. Então não importa o que os homens dizem ao teu respeito, o que importa é o que o céu já declarou ao teu respeito. Eu quero falar com os irmãos que me acompanham por esta live. Você mesmo que é crente, não te preocupa se desvalorizam quem você é aqui. Lá no céu existe uma hora, um tempo certo, uma mesa preparada, e muito em breve eu e você estaremos sentados nela, ouvindo o grande coral e sendo naquela grande mesa sentados juntos, cantando o hino da vitória. Por que, pastor? Porque enquanto a terra dizia que Cristo era perdedor, o céu já dizia que ele era um grande vencedor. Então, querido, a resposta final do que eu sou e do que você é será dada por meio dos céus. Não importa o que os homens digam, o importante é o que o céu pensa ao teu respeito. Só o céu tem o poder e a capacidade de fazer um injusto ser digno. O céu é o lugar que revela o verdadeiro valor dos homens. Os fariseus gritavam: coitado dele, morreu um perdedor. E os céus gritavam: entre vencedor. Ninguém aqui consegue abrir este livro a não ser você. Só Cristo foi capaz de fazer o que ninguém pôde fazer. Por isso, quando Marcos conclui o seu evangelho, ele diz que o anjo que falou com Maria disse: vinde ver o lugar aonde ele foi crucificado. Então, o que Cristo faria tinha a ver com lugar. Por quê, pastor? Porque eles passaram todo o ministério de Cristo qualificando o que ele faria por um lugar. Olha, tu não pode ser o Cristo porque tu és do lugar fulano, tu é de Nazaré. Tu não pode ser um Cristo por causa de tua mãe é Maria e teu pai é José. Nós sabemos quem é teu irmão, tu é daqui, nós sabemos tudo sobre você. Sabe, pastor? Então veja o que ele está dizendo: tu não pode ser um vencedor porque nós sabemos de onde tu veio, o lugar de onde tu é. Agora vejam que quando Cristo se cala na cruz, Deus fala no túmulo. E quando Jesus se cala, um anjo agora mandado por Deus para falar sobre Cristo diz: ei, vem cá, vinde e vede o lugar. O que era o lugar? O sinal que ele tinha dito sobre Jonas. Nenhum outro sinal vos será dado, a não ser do profeta Jonas. Que sinal será esse? Que ele vai abandonar o túmulo, assim como Jonas abandonou o ventre do grande peixe com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em palavras sintéticas, ele estava dizendo que Cristo fez o que ninguém foi capaz de fazer. O que, pastor? Já que vocês me julgaram pelo lugar que eu estava morando, Nazaré, de onde eu era, quem eram os meus pais e quem eram meus irmãos, vim de ver de um lugar que só eu consegui sair vivo. Todos os que morreram nunca mais saíram de lá, e os que ressuscitaram morreram de novo. Só Cristo Jesus deixou o lugar vazio para nunca mais voltar para lá. Sabe por que Jesus deixou o túmulo vazio? Para deixar o teu coração cheio da sua presença. Então você que ouve a palavra de Deus, que está talvez afastado do caminho do Senhor, eu estou aqui em formas sintéticas mostrando para você que não é um final enquanto Cristo estiver no meio. Leve Jesus para este lugar e tudo vai dar certo, inclusive para o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus em Cristo os abençoe. Eu quero fazer uma oração final pelas pessoas que estão nos ouvindo nesta live. Você que é crente, você que não é evangélico, você talvez está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor. Nós queremos
Mande aí, escreva aí o seu nome. Você que está precisando desta oração, escreva aí nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que é amigo seu, parente seu, que precisa, que você lembrou agora, que você sabe que precisa de uma intercessão, de uma oração. Nós queremos declarar que pela palavra de Deus e por tudo que foi ensinado esta noite, que você não é um zero à esquerda, que foi por você que Cristo morreu, que foi por você que Cristo ressuscitou, que foi por você que o último grande sinal foi dado. Cristo rompeu os grilhões da morte, para que eu e você tivéssemos o poder de rompê-lo também. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Julgam Cristo pelo lugar. De repente um anjo diz: vinde e ver o lugar onde ele estava. Ele estava, ele não está mais. Ele estava dizendo, o anjo estava dizendo em outras palavras, só ele, em toda a história, deixou este grande sinal registrado. Rompeu o túmulo para nunca mais voltar. Vocês acusavam que ele que não teria sucesso pelo lugar de onde ele veio. Então veja de onde ele saiu e o que ele conquistou por meio da sua cruz e do seu sangue. Você é especial para Deus. Deus está falando com você através desta live. Nós queremos orar por você e por toda a sua casa. As mães que nos acompanham, que tem algum filho desviado do caminho do Senhor, que nunca foi evangélico, seu esposo, ou vice-versa. Você que está precisando neste momento ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, com muitas facetas, para ser curado, para ser perdoado. Este momento Deus reservou contigo. Nós queremos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós pregamos a Tua palavra, Senhor, de forma que o Senhor alcançou corações esta noite, eu não tenho dúvidas. Eu quero te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão interagindo conosco por meio desta live, tanto ao vivo quanto posteriormente, Senhor, que vão assistir depois esta pregação, os louvores e principalmente esta oração que está sendo feita neste momento. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, aos que estão enfermos, que sejam curados agora em nome de Jesus. Aos que estão nos hospitais, Senhor, que sejam restaurados por Ti. Aos que estão com o espírito quebrantado, Senhor, neste momento, diante do seu computador ou do seu celular, do seu smartphone, Senhor, que eles sintam a Tua presença real e magnífica, restaurando, Senhor, o vazio da sua alma. Aos que estão, Senhor, com o espírito sem força, Senhor, sem desejo, sem força de alma, de ir à igreja, de retornar aos cultos, nós queremos repreender toda a frieza espiritual. Meu Deus, e se há alguém que ouviu a Tua palavra e que está Te aceitando neste momento, escreva o seu nome no livro da vida, perdoa-lhes os seus pecados, e que a partir de agora, Senhor, eles se encontrem contigo para nunca mais Te abandonar. Senhor, eu Te peço esta bênção e agradecendo ao Senhor, sabendo, cônscio de que o Senhor fez grandes coisas esta noite por meio desta transmissão ao vivo e alcançou corações que estavam necessitados de ouvir a Tua voz. Aleluia. Oh, aleluia. Eu Te louvo, eu Te agradeço, eu Te engrandeço, Senhor, por tão grande oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.